Então, pessoal, eu resolvi fazer uma transmissão aqui ao vivo, mas com a intenção de ficar gravado, só para emitir minha opinião acerca de um conteúdo, de um assunto, na verdade, contemporâneo, atual, que é essa questão da vacinação no Brasil e essa questão especialmente da vacinação obrigatória. Nessa manhã eu vi uma manchete em um jornal de circulação local aqui, até com uma circulação pequena, apresentando um projeto de lei que definirá a obrigatoriedade da vacinação na população paraibana. Evidentemente, isso é natural e bom. Só que a matéria mais além explicava a obrigatoriedade da vacinação em servidores públicos e as possíveis punições que essas pessoas, digo aqui especialmente servidores públicos, mas também outros cidadãos, receberiam. Punições graves, como por exemplo a retenção dos vencimentos, né? E isso gera uma discussão muito grande. Assim, a questão aqui é: qual o limite das punições e sanções que um cidadão brasileiro, né, que um paraibano, ele vai receber se ele decidir não ser vacinado? Então, essa é uma pergunta muito pertinente, não só para a gente se fazer, a gente como pessoense, paraibanos agora, mas em nível nacional. Na verdade, a discussão é mundial, mas eu não vou me deter, obviamente, na discussão mundial. Eu vou dar a minha opinião sobre obrigatoriedade da vacina e possíveis punições, né? Aqui na Paraíba especialmente. Eu acho que essa discussão vai ganhar uma grandiosidade muito pertinente nos próximos dias, por isso que eu queria dar aqui a minha humilde opinião para vocês, né? E eu vou deixar essa live gravada, na verdade, e eu vou usar essa técnica, né, de fazer a transmissão ao vivo, mas é mais para deixar o vídeo salvo no Instagram para depois. Então veja, obviamente existe um negacionismo. Eu sei que essa palavra ela ganhou uma conotação até política muito forte, mas há um negacionismo, essa é a melhor palavra para se usar, não só em relação à ciência de maneira geral atualmente no mundo. Isso é um retrocesso enorme que nós vemos no mundo atualmente, não só em termos de política pública, de gestão pública, como de conhecimento. Parece que a gente voltou não para a Idade Média, porque na Idade Média, para todos os efeitos, havia um certo desenvolvimento científico desde o século XI, mas não é a nossa discussão. Mas a gente retornou, não sei para que era, onde a gente está com uma carga de negacionismo muito grande, não só na questão da vacina. Por exemplo, questões de terraplanismo, enfim, né? Enfim, também não é o nosso tema entrar aqui, mas há uma negação frente a aspectos científicos muito perigoso na política. Obviamente isso se apresentou também na vacinação, o que é lamentável, né? Devemos ficar felizes com o advento da vacina, sem dúvida alguma. Agora, às 15 horas, as vacinas, né? 92, alguma coisa mil de vacinas chegam aqui na Paraíba. A vacinação começa amanhã. Isso é uma notícia maravilhosa. Evidente, como eu falei, que o negacionismo existe, as pessoas não querem se vacinar, acham que isso vai fazer trazer algum tipo de malefício para ele, para o organismo, enfim. Isso é lamentável e não é minha discussão. É lamentável que a gente tenha que relembrar que vacina é ciência e que várias doenças foram erradicadas, né? Não está mais entre nós, por conta das políticas de vacinação e desenvolvimento científico. Então, ao invés de a gente, na verdade, a gente está celebrando e comemorando o advento de uma vacina tão rapidamente, né, que foi aí em média 1 ano aproximadamente, para que a gente tivesse as primeiras vacinas, a gente está discutindo isso, negacionismo e tal. Então, há um negacionismo que deve ser combatido, obviamente. Por outro lado, essa discussão sobre a obrigatoriedade da vacina ela é muito pertinente em que sentido? Quando nós não temos, ao meu ver, um equilíbrio
entre a gravidade da não tomada da vacina, você não aceitar a vacina, com a obrigatoriedade e as punições que serão estabelecidas se você decidir não tomar. Primeiro lugar, é uma decisão coletiva e não de cunho individual. Podemos discutir aqui a questão do liberalismo individual, da liberdade de ir e vir, até liberdade de crença, que é o artigo utilizado para combater, né, uma coerção policial, levar você de maneira coercitiva para você tomar uma vacina que você não quer. Então, o dispositivo constitucional utilizado aí é esse, do direito de ir e vir, das liberdades individuais e até da liberdade de crença. Então, isso não está um contrapeso equilibrado, né? A gravidade da doença, a gravidade do que a doença gera na pessoa, com as sanções que o projeto de lei, pelo menos aqui, o site que eu li apresentou, o projeto de lei na Assembleia Legislativa Paraibana, da retenção do vencimento do servidor público se ele decidir não tomar essa vacina. Então, precisamos equilibrar a gravidade da doença, aquilo que a doença gera no coletivo social, com a punição que é estabelecida, por exemplo, isso aqui é um exemplo que eu estou usando, como a retenção do salário de um servidor público. Como nós vamos chegar no equilíbrio nisso? A gravidade da doença e a questão da mortalidade gira em torno de 2%, né? E a retenção de um salário de um servidor, a gravidade é muito grande. Então, o STF ele já discutiu a questão e já aprovou a obrigatoriedade da vacina. Isso faz até com que o SUS tenha a possibilidade de adquirir número suficiente para todas as pessoas. Então, sem dúvida, a obrigatoriedade deve existir na vacinação. Porém, como nós iremos punir as pessoas que irão decidir não tomar a vacina? Isso a gente tem que estar atento, a gente tem que conversar sobre isso. Eu acho que nós devemos nos posicionar, ter voz, conversar e dialogar sobre esse nível de punição, né, de sanção que nós teremos para as pessoas que decidirão não tomar a vacina. Então, vamos conversar sobre isso. Por exemplo, a proibição de você entrar em determinados locais privados, por exemplo, espaços privados, tudo bem. Você vai pegar um voo, por exemplo, tudo bem, né? Você apresentar um atestado de vacinação, tá? Mas o alto grau da punição, como uma impossibilidade de um servidor receber o seu vencimento, ou até medidas mais legais, como nós vemos nos dispositivos que tratam de vacinação infantil, como, por exemplo, alguns meses de prisão por negligência dos pais. Então, nós estamos entrando, eu não estou aqui trazendo nenhuma resolução. A minha opinião é que nós temos que ter um equilíbrio aí no contrapeso entre a gravidade de você não tomar uma vacina, uma pessoa não tomar uma vacina, e a gravidade da punição que será estabelecida nas assembleias legislativas no Brasil, especialmente aqui na Paraíba. Ou seja, nós precisamos estar atentos, porque a nossa liberdade individual, evidentemente, ela termina quando atrapalha a liberdade do outro. Isso é um princípio do liberalismo pleno, clássico. E é evidente que o coletivo ele sobrepõe o individual. Porém, para que nós tenhamos um equilíbrio, a gente precisa ver a gravidade da doença, a gravidade do que isso gera e a força da punição que é estabelecida se você decidir não tomar essa vacina. No meu entendimento, na minha humilde opinião, né, eu não sou um político, eu não sou um legislador, eu não sou um vereador, um deputado, mas na minha opinião, a Assembleia Legislativa aqui da Paraíba e outras, como no Goiás, por exemplo, que no Goiás foi rejeitada essa obrigatoriedade, isso vai cair muito em cima do servidor público, nós precisamos estar atentos a especialmente esse grau de punição e trabalhar, esse é o meu entendimento, em cima de pequenas multas, por exemplo, em cima do impedimento da liberdade de ir e vir em espaços privados, por exemplo, e não espaços públicos específicos. É uma decisão difícil, é uma decisão polêmica,
Mas, sem dúvida, a gente tem que celebrar porque a vacina chegou, se alegrar com a ciência, não sermos negacionistas, mas também termos uma razoabilidade na punição, especialmente naqueles que são servidores, porque isso já vem sendo discutido, a Câmara dos Deputados Federais, né? Isso já foi discutido e o projeto, se eu não estou enganado, já foi aprovado de obrigar servidores da União, do Estado e do município de se vacinarem. Então, enfim, foi só um compartilhamento de ideia política com vocês, para que a gente esteja atento a esse debate, acompanhando esse debate. E eu não sei, provavelmente esse vídeo não vai chegar, a não ser que vocês me ajudem, ao alcance de algum deputado, né? Algum aí assessor, que irão discutir isso em assembleia nos próximos dias, tenho certeza que sim, tanto no âmbito municipal como estadual, para que pense isso com cautela, com parcimônia, especialmente no que diz respeito aos servidores públicos, porque no meu entendimento, grande parte dos servidores públicos tem estima em tomar a vacina. Eu sou professor, acredito, até defendo que a gente esteja aí numa sequência mais acelerada, né, de vacinação, porque a educação ela é prioridade, não foi tratada como prioridade ao longo da pandemia, no meu entendimento, né? Tivemos um déficit educacional muito grande, não só no Brasil, especialmente aqui na Paraíba, na região Nordeste, em cenários de maior dificuldade social e econômica. Então, precisamos pensar também nessa plataforma educacional aí. Beleza, gente? Então, se foi pertinente para você, deixa um comentário aí. Compartilhe com as pessoas isso para que a gente esteja atento a esse equilíbrio entre o risco de você não tomar e a gravidade das sanções que estarão estabelecidas para aqueles que não tomarem a vacina. Beleza, gente? Valeu, pessoal, aí. Até a próxima. A gente se vê em outro momento, em outra ocasião. Valeu, pessoal. Um abraço.